Meus irmãos, quando eu estava orando a Deus na campanha de oração que eu fiz semana passada, o Senhor colocou esta palavra no meu coração, e essa palavra ficou ardendo no meu coração. Há uns meses atrás eu tinha estudado os livros de Números e o livro de Êxodo, e o Senhor tem falado a cada dia mais ardendo no meu coração. E quando o Senhor fala dessa forma, eu entendo que não é para mim, não é somente para mim, que é também para compartilhar aos meus irmãos. Mas antes de eu entrar na palavra qual acabamos de ler, eu vou contar como a história foi narrada nesse exato momento que aconteceu aqui no deserto. Abra a tua Bíblia comigo, no livro de Êxodo, seu capítulo de número 1, verso de número 7 em diante. E diz assim: os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e muito mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e acontecendo que vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós, e suba a terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para o afligir com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramassés. A palavra do Senhor vai dizer que após José e seus irmãos ter morrido, toda aquela geração que foi salva da fome que teve no Egito, todo aquele povo ter morrido, toda aquela geração, a Bíblia vai dizer que levanta um novo faraó, um novo rei na terra do Egito, a qual não conhecia a vida de José e nem a vida de seus irmãos. E a Bíblia vai dizer que aquele povo de Israel, eles estavam no Egito, e cada vez mais eles frutificaram e multiplicavam. Por quê? Porque isso era uma promessa do Senhor. O Senhor falou que a geração, a semente de Abraão ela se multiplicaria. Então era uma promessa de Deus que estava se cumprindo ali. Mesmo o povo de Israel não está na sua própria terra. E a Bíblia vai dizer que Faraó, ele começa a colocar carga, começa a colocar servidão, tarefas ao povo, com o intuito de fazer o povo diminuir. Porque Faraó, ele pensava: se esse povo ele crescer, se esse povo cada vez mais multiplicar, quando houver alguma guerra, esse povo pode se voltar contra nós e pode vencer a guerra e pegar a nossa cidade. Esse era o pensamento de Faraó. Só que o povo estava crescendo porque a promessa de Deus estava se cumprindo. E aqui o Senhor já me deu uma visão acerca disso. Por quê? A palavra do Senhor vai dizer que uma forma de eles tentar diminuir o povo de Israel, de eles fazer que a promessa, aleluia, de Deus não fosse se cumprida, a Bíblia vai dizer que o Faraó, ele coloca carga sobre o povo, ele coloca servidão, escravidão, de uma forma que o povo não se multiplicava, não se multiplicasse. Só que a Bíblia vai dizer que quanto mais o afligia, verso de número 8, de número 12, perdão, mas quanto mais o afligia, tanto mais se multiplicava e tanto mais crescia, de maneira que se enfadava por causa dos filhos de Israel. Então a visão dele era o quê? Era colocar o povo na escravidão, na servidão,
para fazer que o povo diminuísse. Só que a Bíblia vai dizer que quanto mais o afligia, quanto mais eles eram humilhados, mais eles cresciam, mais aquele povo se multiplicava. E assim é na minha e na tua vida. Quanto mais o inimigo ele fazer que a promessa de Deus não seja cumprida em nossas vidas, o Senhor vai fazer ela crescer, vai fazer a promessa do Senhor vir com mais força. Aleluias, glórias a Deus. Porque quem te prometeu, querido, foi Deus, e Ele é fiel para cumprir. Aleluias. Então a Bíblia vai dizer que ali o povo ele começa a ficar aflito, ele começa a servir aquele povo do Egito. E a Bíblia vai dizer que o povo começa a clamar ao Senhor. Capítulo de número 2, verso de número 23, vai dizer que o povo clamava ao Senhor. E o seu clamor, ele subiu a Deus, de uma forma que Deus ele ouviu o clamor do povo dele. A Bíblia vai dizer que foram 430 anos que o povo esteve na servidão do Egito, que o povo serviu o faraó. Aleluias. E podemos entender que aqui Deus ele escutou o clamor do povo. Deus ele escuta o nosso clamor. Não é em vão o nosso choro, não é em vão o nosso sofrimento. Deus ele sabe o tempo. Aleluias, glórias a Deus. Que o inimigo nos quis oprimir, nos quis afligir, mas o Senhor nessa noite tem uma palavra para a tua vida. Glórias a Deus. Ele diz que o tempo do teu choro terminou nesta noite. Aleluias. E que teu clamor está sendo escutado por Ele nessa noite. Então a Bíblia vai dizer que o povo começou a clamar de uma forma que seu gemido fez Deus lembrar-se do seu povo. E ali todos nós somos conhecedores. Eu vou adiantar para vocês entenderem. Então ali o Senhor ele levanta um libertador, que tem pelo seu nome de Moisés, com a missão de tirar aquele povo do Egito, porque aquele povo estava tanto tempo servindo na escravidão do Egito, que o Senhor já queria tirar aquele povo, que aquela terra não era deles. A terra que o Senhor tinha apresentado a eles era a terra que mana leite e mel, é a terra de Canaã, a terra prometida. Então ali Deus ele levanta um libertador para tirar o povo dele do Egito. E conforme ele levanta aquele libertador, ali ele opera sinais e maravilhas, para que o nome dele fosse reconhecido em todo o Egito, em todo Israel. E todos nós somos conhecedores que o Senhor manda 10 pragas, opera sinais e maravilhas, para mostrar para aquele povo que Ele é um Deus poderoso, que Ele é um Deus único, que Ele é um Deus grande eu sou. Aleluias, glórias a Deus. E a Bíblia vai dizer que no capítulo de número 3, no verso de número 7, a Bíblia vai dizer que o Senhor vai dizer assim para Moisés: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desce para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. Então ali o Senhor está falando com Moisés, através da sarça ardente, e falando que ele escutou mais uma vez atentamente o clamor do povo dele. E ali o Senhor ele opera sinais e maravilhas através da vida de Moisés, para fazer que o povo de Israel fosse tirado do Egito. Só que a Bíblia vai dizer que o mesmo Deus que manda Moisés libertar o povo dele é o mesmo Deus que endurece o coração de Faraó, de uma forma que ele não libertasse o seu povo. E todos nós somos conhecedores que uma das pragas que
a praga que fez Faraó, aleluias, abrir o seu coração e liberar o povo da escravidão do Egito, foi a praga da morte dos primogênitos. E ali, conforme todos os primogênitos morreram na terra do Egito, a palavra do Senhor vai dizer que Faraó, ele resolve libertar o povo. E através dessa libertação do povo, a Bíblia vai dizer que o Senhor endurece o coração de Faraó mais uma vez. E Faraó, ele se arrepende de libertar o povo. E a Bíblia vai dizer que o Faraó vai até atrás do povo, em busca de trazer o povo de novo para a servidão do Egito. Mas conforme ele faz isso, o Senhor estava com aquele povo, e não ia deixar aquele povo perecer através do deserto, não ia deixar aquele povo desamparado. A Bíblia vai dizer que eles estavam encurralados, de um lado os egípcios, e do outro o Mar Vermelho. E todos nós somos conhecedores que o Senhor, ele abriu aquele mar e fez aquele povo atravessar. E conforme ele fez atravessar aquele povo, a Bíblia vai dizer que os egípcios também tentam atravessar o Mar Vermelho. E ali o Senhor, ele fecha o mar com os egípcios dentro. E todo o povo reconheceu que o Senhor estava com ele. Mas aquele povo estava tanto tempo no Egito, que o Egito estava dentro daquele povo. Era 430 anos que aquele povo estava na servidão. Então a Bíblia vai dizer que o Senhor esteve com aquele povo e prometeu dar a ele uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Só conforme ele prometeu esse povo, ele começou a ver que aquele povo era um povo rebelde, um povo murmurador, um povo que não tinha temor pelo seu próprio Deus, o Deus que tinha operado aqueles milagres. Deus, ele foi com aquele povo. A Bíblia vai dizer que o Senhor, ele fez cair maná do céu. Maná é como se fosse um pãozinho redondinho. Então imagina o Senhor, vou colocar nos tempos atuais, imagina o Senhor, ele mandasse um McDonald's para cada cristão aqui. Imagine, você passear na rua e o Senhor mandar uma chuva de McDonald's aqui. Ou melhor, o Senhor mandar uma carne, um churrasco. Mas mesmo assim, aquele povo, ele continuava murmurando. Ele não sabia esperar o tempo do Senhor. E o Senhor queria preparar aquele povo para entrar na terra prometida, porque aquele povo, ele não podia entrar do jeito que ele estava. A Bíblia vai dizer que o Moisés se ausentou somente um instante ao monte, e aquele povo já adorou o bezerro de ouro. E uma coisa que Deus, ele não suporta, uma coisa que Deus, ele abomina, é a idolatria. Talvez nós pensamos que a idolatria é somente adorar ídolos, é somente adorar estátuas, imagens. Mas não, idolatria é tudo aquilo que a gente colocamos na frente de Deus. Tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus é idolatria. Se você coloca o teu celular acima de Deus, é idolatria. Se você coloca o teu filho acima de Deus, é idolatria. Se você coloca um clube de futebol que você gosta acima de Deus, é idolatria. Então tudo que nós colocamos acima de Deus é idolatria. E é uma coisa que Deus, ele não suporta, é uma coisa que Deus, ele abomina, a idolatria. E aquele povo se mostrou idólatra. A Bíblia vai dizer que o Senhor também mandou carne para aquele povo. Aquele povo estava cansado de comer pão, aí o Senhor mandou carne do céu para aquele povo. E aquele povo continuou murmurando. Falou: Moisés, se você nos tirasse da terra do Egito para virmos aqui morrer nesse deserto, era mais fácil a gente estar lá na servidão do Egito. Por que o Senhor nos trouxe para cá?
para sermos enterrados aqui nesse deserto. Então esse povo se mostrou um murmurador. E é um dos pontos que Deus ele não mais gosta também, é a pessoa que murmura, a pessoa que reclama, pessoa que nunca está satisfeito com nada que Deus dá. O Senhor te deu uma bis, mas você quer uma Hornet. O Senhor te deu um Fusquinha dá para você andar, mas você quer um EcoSport. Então nós temos que saber agradecer aquilo que o Senhor nos deu. E aquele povo, ele se mostrou murmurador. E uma também das coisas que não agradou o Senhor foi que aquele povo não tinha temor pelo seu Deus. E a Bíblia vai dizer que ali aquele povo, ele peregrinando naquele deserto, sendo preparado para entrar na terra prometida. A Bíblia vai dizer que aquele povo passa 40 anos dando voltas no deserto e não entraram na terra prometida. A Bíblia vai dizer que é mais de 600 mil homens de 20 anos para cima que saíram do Egito, sem contar mulheres e crianças. Então, contando mulheres e crianças assim, eu fiz uma conta mais ou menos, quase 1 milhão de pessoas saíram da terra do Egito, e somente 2 pessoas entraram na terra prometida. A promessa foi para todos entrar, mas somente 2 entraram. E a Bíblia vai dizer que esses 2 que acabamos de ler no capítulo de número 32 de Números, foi Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, que antes seu nome era Oséias, mas Moisés colocou o seu nome de Josué. E somente esses 2 entraram. E eu fiquei me perguntando ao Senhor, por que esses 2 entraram na terra prometida? E eu comecei, e lendo a história a qual relatava o nome dos 2, eu pude ver algumas características que fez aqueles homens entrar na terra prometida. Podemos ver que aqueles homens se mostraram homens corajosos. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Moisés e Arão, eles mandam espias para espiar a terra de Canaã, a terra que o Senhor tinha prometido a eles. Só que a Bíblia vai dizer que Moisés e Arão, eles separam cada um de uma tribo para espiar a terra de Canaã. E entre eles estava Josué e Caleb. Só que a Bíblia vai dizer que eles tinham que trazer um relatório a Moisés e Arão, para saber se a terra tinha armas, se tinha guerreiros, para saber se a terra tinha frutos, se era uma terra mesmo que manava leite e mel. E a Bíblia vai dizer que conforme eles foram e trouxeram o relatório a Moisés e Arão, a Bíblia vai dizer que aqueles homens eles estavam corajosos, porque aquela terra era uma terra que tinha muitos gigantes, era uma terra bem armada, uma terra bem preparada. Só que dentre todos aqueles homens que espiaram a terra de Canaã, e todo aquele povo de Israel, nenhum deles queriam entrar na terra prometida. Por quê? Porque eles temiam os guerreiros que estavam lá. Então a Bíblia vai dizer que aqueles homens eles temeram muito. Todo o povo de Israel temeu. Somente Caleb e Josué estavam corajosos para batalhar e herdar a terra que o Senhor tinha prometido a ele. Então eu pude ver a característica desses homens, que eram homens corajosos. O Senhor está em busca de homens, quando eu digo homens é mulheres também,
O Senhor está em busca de homens e mulheres corajosos, que não tem medo do que o vizinho vai falar, do que o patrão vai falar, que não tem medo do que a família vai falar. Pessoas corajosas, que levam o nome do Evangelho, que prega o amor. Pessoas corajosas que não tem medo de retaliação, que não tem medo das ciladas e artimanhas do adversário. Então esses homens se mostraram corajosos, porque nenhum queria entrar na terra prometida, ou melhor, nenhum queria conseguir conquistar a terra prometida. Somente aqueles dois homens. E a Bíblia vai dizer também que aqueles homens se mostraram temente a Deus. Capítulo de número 32, verso de número 11. E certo, os varões que subiram ao Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Então eles seguiram o Senhor, eles se mostraram temente porque seguiram o Senhor, ao contrário daquele povo que não se mostraram com as suas atitudes, que não era temente ao Senhor. E é uma coisa que Deus ele não se agrada, é uma pessoa que não teme a Ele, uma pessoa que não tem reverência a Ele, uma pessoa que apresenta uma oferta, uma adoração de qualquer jeito. Deus ele não recebe a oração de qualquer jeito. Você lembra de Caim? Que apresentou uma oferta de qualquer jeito ao Senhor, e o Senhor não recebeu aquela oferta. Que Abel cuidou para dar as primícias para ele daquela oferta. Então o Senhor lhe atenta pela forma que você apresenta a adoração a Ele, como você adora a Ele. Deus ele é um Deus de detalhe. Então às vezes nós temos que adorar o Senhor com uma adoração que agrade a Ele. Deus ele sabe da nossa luta do dia a dia, sabe que muitas vezes a gente chega cansado, chega fadigado, teve um dia difícil, mas quando você esquece tudo isso e vem para a casa do Senhor apresentar uma adoração que Ele se agrada, pode ter certeza que teu dia vai ser diferente. Pode ter certeza que você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Então a Bíblia vai dizer que aqueles homens eram tementes a Deus, e obedientes e fiéis. Fiéis, por quê? Porque quando todos estavam adorando a ídolos, ele não foi se curvar aos ídolos, ele não foi adorar aqueles ídolos, ele continuou perseverando e seguindo a Deus. E até aqui que eu quero falar a introdução dessa noite, e eu vou aplicar para você entender a lição que o Senhor me deu acerca disso. Nos mundos atuais, nos dias atuais, não é diferente. Nós temos a promessa de entrarmos na terra prometida. E onde é a terra prometida? É a nova Jerusalém que o Senhor nos preparou. É a cidade ditosa. Todos nós temos a promessa de entrarmos no reino dos céus, mas a promessa depende de nós. Nós temos que lutar com as circunstâncias que tentam atrapalhar, com os obstáculos que tentam atrapalhar o nosso caminho. O Senhor sabe que muitas vezes a gente vem para uma casa dessa, teve um dia difícil, passou uma perseguição, passou uma humilhação, muitas vezes estamos frios espiritualmente, não temos vontade mais de orar. O Senhor sabe tudo de tudo isso, só que o Senhor quer que você persevera, o Senhor quer que você resiste, porque falta pouco para a vinda dEle. E a cidade que Ele preparou para mim e para você é uma cidade que nós vamos, quando terminar tudo isso, nós vamos agradecer ao Senhor e vamos dizer que valeu a pena.
Senhor ele colocou essa palavra no meu coração, dizendo que assim como aquele povo, ele saiu do Egito, mas o Egito não saiu dentro do povo, é assim também no mundo. Quando o Senhor nos liberta do mundo, nos tira do mundo, às vezes o mundo ele fica impregnado em nós. Nós às vezes queremos resolver do mesmo jeito que nós resolvemos quando a gente estava no mundo, com briga muitas vezes, com discussões. Sabemos que tudo isso nós deixamos para trás. Se você quer morar na cidade que o Senhor preparou, você deve deixar tudo isso para trás e falar: Senhor, foge do meu caráter, Senhor, me ajude a melhorar, Senhor, muda meu jeito de falar, meu jeito de agir. Porque para entrar na terra prometida, você tem que deixar os costumes do mundo, você tem que deixar para trás o que você fazia no mundo. E ser como Josué e Caleb, homens corajosos, homens tementes a Deus, homens obedientes, homens fiéis ao Senhor. Porque todo lugar de honra, todo lugar de honra que o Senhor nos leva, que o Senhor quer nos dar, quer nos colocar para ficar, temos que passar por um processo. O povo do Egito passou por um processo. Foi 40 anos no deserto. E daquela geração que saiu do Egito, nenhum entraram na terra prometida, senão Caleb e Josué. Então temos que ser a diferença nessa geração. Assim como esses dois foram a diferença daquele povo. Aquele povo nos dias atuais é reconhecido pela rebeldia, pela murmuração, pela idolatria. Sabemos que vivemos em tempos difíceis, com o amor de muitos se esfriaria. Isso é a palavra de Deus se cumprindo. Só que você é soldado de Cristo. E soldado de Cristo, independente se está ferido, independente se está sem algum membro do corpo, ele continua na batalha. A batalha ainda não acabou. Só acaba quando o Senhor falar que acabar. Então persevera na oração. Não deixe o inimigo colocar setas, dardos inflamados no teu coração. Persevera, porque a cidade que Deus ele te preparou é muito maior que isso. Aleluias, glórias a Deus. Então a palavra de hoje para a tua vida é uma palavra de reflexão, para você sair daqui e falar assim: eu preciso melhorar, eu preciso buscar mais, eu preciso sacrificar mais a minha vida ao Senhor. Aqui quantas pessoas faz tempo que não ora na madrugada? Pode levantar a mão. Pode ser sincero, quantas pessoas que não faz tempo que não oram na madrugada? Amém? Tem mais gente aí. Faz tempo. Quantas pessoas faz tempo que não ora de manhã, não faz uma consagração de manhã? É difícil. É desse preparo que eu quero te falar nessa noite. Saia com esse pensamento que você precisa melhorar, que você tem um Deus que Ele está nos momentos difíceis, nos momentos felizes da tua vida. Você tem que entender que vale a pena você consagrar, sacrificar a tua vida ao Senhor. Nós temos que entender que quando a gente sair daqui, nós temos que continuar orando em nossos lares. Se der a oportunidade de orar nos nossos empregos, a gente ora, orando no almoço. Se der algum momento para a gente meditar na palavra, a gente medita também. Muitas vezes eu medito no celular, porque às vezes não dá para mim estar com a palavra lá, e eu fico meditando no celular. Mas isso é importante para o nosso crescimento cristão, porque eu sei que se eu não buscar em casa, poucomente eu vou buscar na igreja. Então vocês têm que buscar em casa, nós temos que buscar mais em casa. Temos que consagrar mais a nossa vida ao Senhor, porque Ele merece. Ele é um Deus que Ele merece. Aleluias. Você lembra lá atrás? Olha o retrovisor da vida lá, quando Deus Ele tirou lá do mundo, do lamaçal do pecado. Alguém da sociedade apostaria em você? Viria o potencial que Deus Ele viu em você?
Hoje você está bonito, belo, na presença do Senhor, até cheiroso. Mas na época do mundo, só Deus na causa. Olha a mudança que Deus ele fez na tua vida. A nossa irmã Liane, ela conta algumas conquistas que Deus dá para ela, que ela fala que é pequena, mas não é pequena. É as conquistas que nós temos no dia a dia. Eu vejo meu casamento como uma conquista. Eu vejo os móveis da minha casa que Deus abençoou como uma conquista. Eu vejo hoje estar na presença do Senhor, lavado e remido no sangue do Cordeiro, como uma conquista. Então tudo que o Senhor te dá é uma conquista que você alcança. Porque o Senhor, Ele te ama. E Ele não desiste de você. O mundo pode ter desistido de você, mas Deus não. E se você está hoje aqui, porque Deus ele vê o potencial em você. Só que o Senhor quer mais de mim e de você. E o Espírito de Deus ele tem falado cada dia mais comigo. Chegou um momento da minha vida que eu estava na época da missão, que eu fiquei um mês sem congregar. Foi um dos tempos mais difíceis da minha vida. Mas mesmo lá longe, eu meditava na palavra, eu orava, mas mesmo assim faltava o culto. Eu sentia falta no culto. E ali o inimigo tentou me colocar uma frieza de uma forma que eu comecei a enxergar a igreja de outra forma que eu enxergava. Porque quando você está cheio do Espírito, você não vê quem limpa a igreja, você não vê nada, você somente vê a Cristo. Os teus olhos somente estão para Ele. Então, quando eu estava naquela frieza espiritual, que eu estava naquele tempo que eu estava lá no quartel, na missão, eu fiquei de uma forma aqui que eu quase saí do caminho do Senhor. Mas é impossível sair do caminho do Senhor. Quando você tem experiência com Deus, é difícil você sair do caminho dele. Então eu estava lá naquele local, e o inimigo tentou me colocar uma frieza de uma forma que eu desistisse, que eu parasse. E eu senti uma ausência tão grande do culto, só que não dava para me cultuar lá. Foi quando o Senhor ele usou um dos homens que estavam lá para fazer um culto naquele local. E foi uma surpresa para todos, porque ninguém esperava ter culto ali. E ali eu comecei a orar, me deu força aquele culto. Eu comecei a se encher do Espírito Santo. E foi quando o Senhor falou comigo. Eu estava meditando na madrugada, o Senhor falou comigo: filho, não é momento de você pensar em parar. Não é momento de você ir para outros locais. É momento agora de você buscar a minha presença, porque a minha vida está próxima. O Senhor falou claramente comigo isso. Então o Senhor está vindo buscar a sua igreja. O Senhor está vindo, falta pouco, igreja. O Senhor vem buscar a tua noiva. Falta pouco para Ele buscar a minha e a tua vida. Então persevera mais um pouquinho. Você está sem força, clama ao Senhor. Que assim como aquele povo de Israel clamou ao Senhor e o Senhor ouviu, o Senhor ele ouve também a tua oração. O Senhor ele também ouve o teu clamor. Aleluias. Então a Bíblia vai dizer que somente 2 entrarão na terra prometida. E assim também nos tempos atuais, a Bíblia vai dizer que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então poucos são escolhidos, muitos são chamados. Todos sabem que há um reino dos céus. É impossível, em pleno século 21, ninguém saber que é um Deus criador, Deus que criou os céus, a terra. É impossível. Até o ateu, querendo ou não, ele reconhece que é um Deus criador. Então hoje, só não é salvo quem não quer. Então se hoje nós estamos aqui, porque o Senhor nos deu um privilégio de ser escolhido em milhões e milhões de pessoas para vir adorar e exaltar o nome dEle. Então a Bíblia vai dizer que aqueles homens, ele tinha umas características que aquele povo não tinha. O que me chama a atenção é que aquele povo ele foi criado no mesmo ambiente que Caleb e Josué. Ele foi criado com os mesmos costumes,
fazia as mesmas tarefas, servia, só que o caráter dele era diferente. A mente dele era diferente daquele povo. Por quê? Porque aquele povo, eles se mostraram obedientes ao Senhor. Eles se mostraram um povo, homens que não se corrompia por qualquer coisa. Eu quero que você entenda nessa noite que, embora esse mundo está dominado pelo maligno, a gente tem que entender, tem que estar em nossas mentes, que a gente não pertence a este lugar. O lugar que Deus preparou é muito maior para nossas vidas. Então persevera mais um pouquinho, espera mais um pouquinho no Senhor, porque falta pouco para a vinda dele. Ele arrebatará uma igreja que anda em santidade, uma igreja que é obediente a Ele, uma igreja que meio às lutas prevalece, uma igreja que meio aos problemas venha buscar a face dele. Podemos ver no culto de hoje, um culto ao qual muitos poderiam inventar desculpa de não vir, e o Senhor separou um povo para que nessa noite vinha adorar e exaltar o nome dele. Não foi em vão a tua entrada neste local. Não foi em vão, o Senhor te conduziu. Assim como Ele esteve com Moisés e Arão, Ele é também comigo e com tua vida. E Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Deus, Ele é o único que tem contemplado o nosso choro, que tem contemplado essa opressão que nos cerca. Ele sabe como está o nosso interior, Ele conhece. Mas Ele é um Deus também que sonda os nossos corações, e Ele espera o momento certo para exaltar aqueles que é dele, aqueles que foram escolhidos por Ele. Então, nessa noite eu quero que você saia com esse pensamento, que vale a pena ser corajoso, vale a pena você ser obediente ao Senhor, vale a pena você ser fiel ao Senhor, que não é em vão o que o Senhor faz, o que você faz para o reino, que o Senhor Ele vai te recompensar. E até aqui que o Senhor Ele tocou no meu coração. Eu quero que você medite mais na palavra do Senhor, e que você entenda que para morar na cidade que Ele te preparou, você tem que estar preparado. Porque deserto não é um lugar onde a pessoa ela fica desamparada. Deserto não é um lugar onde não tem suprimento. Deserto, Deus Ele mostrou que deserto é um lugar onde Ele forja o caráter das pessoas, Ele molda as pessoas, Ele prepara as pessoas. Porque se aquelas pessoas ela entrassem daquela maneira, idólatras, desobedientes, rebeldes, entrassem daquela maneira na terra prometida, os seus antepassados não, a sua semente, ela acharia que aquilo ali era uma situação normal, adorar ídolo. Então o Senhor estava preparando aquele povo no deserto. O Senhor está me preparando, o Senhor está te preparando para entrar na terra prometida. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Que não é em vão que você passa aqui? Então entende essa visão que o Senhor me dá para a tua vida. Se coloque de pé nessa noite. Eu quero que você, nessa noite, feche seus olhos. Eu quero que você, que nessa noite, você venha refletir o que você precisa melhorar para o Senhor. Se é na oração, se é no jejum, se é na meditação da palavra,
Eu quero que você venha refletir o que você precisa melhorar para o reino. Se é se entregar mais ao Senhor. Amém? Vamos levantar um clamor nessa noite. Eu quero que a igreja toda hora comigo, amém? Soberano Deus, eterno Pai, amém? Pode dar uns assentos. Eu quero que você saia com essa palavra do seu coração. Que mesmo aquele povo sendo rebelde, mesmo aquele povo sendo murmurador, mesmo aquele povo sendo idólatra, o Senhor esteve com ele, suprindo a necessidade deles. Então mesmo às vezes você desapontar o Senhor ele vai continuar cuidando de você. E que a mão dele está na tua vida. A mão dele não foi encolhida. A mão dele está erguida sobre a tua vida. Saia com essa palavra na tua mente nessa noite. Eu agradeço a oportunidade. E as palmas louvem ao Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vamos de pé, por gentileza. A palavra, o tema de hoje foi perseverar. Quantos vão perseverar? Diga glória a Deus. Você entendeu? Vamos adorar o Senhor.